E aí galera, bem-vindo à Sala Jovem para mais um vídeo. Estamos aqui mais uma vez com vocês para recapitularmos a lição, estudarmos juntos. Na semana passada nós falamos sobre o Evangelho de Moisés, conversamos como é que foi o primeiro contato de Deus com o povo, como é que ele usou Moisés para ser o representante dele aqui para o povo. E a gente conversou sobre isso. Se você não assistiu, volta lá, assiste, depois vem para cá de novo e termina de assistir esse vídeo. Então, se você chegou aqui, deixa o seu like, já se inscreve antes da gente iniciar, aperta lá o sininho e antes da gente iniciar, vamos para a vinheta. A lição dessa semana fala sobre a Batalha das Alianças. Existe um conflito nas alianças e a gente já sabe, mas que conflito é esse? Então, que existe o conflito a gente já sabe, né? A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios. Se não existisse um conflito, se não existisse um problema, não fazia sentido que uma nova aliança fosse inaugurada. Mas é bom a gente abrir a Bíblia, né? Para ver o que as Escrituras falam acerca disso. Está lá em Romanos capítulo 8, que inclusive é o texto-chave. Romanos capítulo 8, versos de 1 ao 17. Mas a gente vai se ater, nesse primeiro momento, ao texto de Romanos, fazer a leitura dos 3 primeiros versos. Romanos capítulo 8, vamos ler dos versos 1 a 3. Diz o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, esse é o texto-chave, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. E aí segue o verso 4 também. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É um problema fazer uma leitura apressada desse texto aqui, né? Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 3, no capítulo 8, no verso 3, ele explica propriamente qual é a discussão, qual é o conflito que existe. Pessoal, ele diz: Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, a lei, e com lei a gente pode ler a aliança, né? Porque foi no contexto da aliança mosaica que a lei foi entregue. Então, no que a lei estava enferma, pela carne, né? Esse é o que diz a corrigida fiel. Vou pedir para Igor ler aqui na NVT, porque vai ficar mais claro para a gente o que é que Paulo estava querendo dizer. No verso 3, né? Diz assim: A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Ok. Então, a gente espera que a essa altura vocês já tenham compreendido, né? O problema que alcançava a antiga aliança e a sua celebração, o cumprimento que estava previsto nela, era a carne, era a raça humana e a sua participação. A inoperância no cumprimento da lei não era um problema da lei, era um problema nosso, né? Um problema da raça humana propriamente. Então, é interessante que a gente tenha em mente que o conflito que existe entre a nova e a antiga aliança não são a antiga aliança e a nova aliança propriamente, mas sim a resposta às alianças, ou seja, a experiência que nós nutrimos com a aliança, certo? Então, esse é o cerne, esse é o centro do conflito. A experiência que nós nutrimos com a aliança de Deus é o que define se nós estamos vivendo a experiência da nova aliança, celebrada em Cristo, ou a experiência da antiga aliança. Então, se o que importa para Paulo, e que deve nos importar também naturalmente, é a experiência da antiga aliança, é isso que ele repreende, né? Quando ele escreve aos Romanos e aos Gálatas também. Então, o que seria, né? O que seria essa experiência da antiga aliança? Então, a experiência da antiga aliança ela pode ser vivida de duas formas, né? A gente já falou sobre isso também em episódios anteriores. Ela pode ser vivida ou através do legalismo, né? Que é a expectativa de obter redenção através do cumprimento dos preceitos da lei, ou através da apostasia, né? Da rebeldia aberta contra Deus. Isso aí fica provado no livro de Gálatas, capítulo 3, por exemplo. O apóstolo Paulo fala, repreendendo os Gálatas, né? Ele diz:
no verso 1 e 2. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele diz no verso 2, quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo está fazendo uma oposição aqui, e essa era a heresia que estava se achegando à igreja de Gálatas, que era de uma experiência religiosa que fundamentava a redenção do homem, né, na resposta à lei, no cumprimento às cerimônias. Então era um povo que pedia, exigia a circuncisão, né, e todos aqueles outros rituais cerimoniais com fins à redenção, à salvação em Cristo Jesus. Como se o cumprimento da lei antecipasse, né, viesse antes do relacionamento com Cristo Jesus. Era impossível se alcançar um relacionamento com Cristo Jesus sem antes cumprir a lei, né? Esse era o problema que alcançava os Gálatas. Então, a experiência da antiga aliança se fundamentava desta forma, na experiência legalista ou através da apostasia, que Paulo fala também no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, quando ele fala sobre as obras da carne, sobre os frutos do Espírito, e ele vai falar quais são as obras da carne, ele diz, no verso 19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Ele continua a lista de obras da carne. Ou seja, a experiência da antiga aliança também pode ser uma experiência de completa apostasia, de completa rebeldia para com a lei, para com a vontade de Deus. Então essa é a experiência da antiga aliança. A experiência da nova aliança é aquela experiência que é fundamentada num relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Então, partindo dessa ideia, da concepção dessas experiências, quando a gente entende a experiência antiga da aliança, em que consistia o legalismo e a obediência às leis de Deus para que alcançássemos a salvação, muitas vezes caímos na compreensão errada de que agora, porque somos salvos por Cristo, não precisamos obedecer à lei. E isso é um ponto que Paulo vai tratar no capítulo 8 de Romanos. Eu convido vocês a lerem novamente. Se a gente lê no versículo 4 do capítulo 8, ele diz o seguinte: de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então veja, Paulo vai trazer aqui que inicialmente nós temos um relacionamento com Cristo, nós temos um encontro com Ele e que isso vai nortear a nossa vida. E que quando temos esse encontro com Cristo, agora nós podemos obedecer à lei. Ou seja, ele fala que nós não devemos obedecer à lei para que alcancemos a salvação. Mas ele fala que o encontro com Cristo nos proporciona um poder para que agora, no Espírito, possamos obedecer à lei de Deus. Então isso não nos priva da obediência à lei, como muitos sugerem ou como muitos acreditam. Mas, na verdade, o contrário. Isso nos impulsiona a obedecer à lei. Certo, entendemos que quando a gente tem um encontro com Cristo, Ele nos ajuda e transforma a nossa vida para a gente poder começar a obedecer. Mas a gente fica tranquilo, já não peca mais, o que é que acontece? A gente vê na vida de Paulo, na carta aos Romanos que Paulo escreve, no capítulo 7, capítulo anterior ao que a lição vem trazendo, ele vai falar sobre a luta que ele teve em relação a ele mesmo. Ele querer fazer o bem e fazer o mal, fazer o contrário do que ele queria. Porque justamente ele teve um encontro com Cristo, mas apesar disso, os desejos da carne ainda surgiam. Só que no capítulo 8 ele vai falar que nós não precisamos servir a carne, nós não precisamos ser escravos da carne. E é interessante a gente ler na nova versão transformadora, que é a NVT, que ela traduz de forma mais fiel esse termo carne. Se a gente ler no versículo 3 também, que nós lemos, ele diz assim: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Então o que Paulo vai trazer em relação à carne é a nossa natureza humana. Nós somos concebidos em pecado e por isso o pendor da carne, como ele vai trazer no versículo 5, ele diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, é a ideia de que nós nascemos em pecado e tendemos a escolher sempre o pecado. Mas quando somos transformados por Cristo, a tendência é que devemos escolher ou buscar escolher as coisas de Cristo. É interessante a gente nutrir, né, uma compreensão sólida acerca do que Paulo entendia como sendo a carne e o espírito, foi muito bem posto aqui por Igor, porque se a gente não fizer essa leitura atenta e entender o que Paulo estava querendo dizer com isso, a gente pode incorrer no dualismo, né? O que era o dualismo? Que era uma doutrina platônica, né? Uma crença inaugurada por Platão,
que ele tratava a carne e o espírito como sendo coisas opostas, no sentido de que eram substâncias, né? Ele entendia que a carne era a matéria, é o que a gente consegue pegar, o que a gente consegue tocar, e o espírito era aquela substância que era desprendida com o ato da morte, né? E que alcançava o plasma, que ia viver num lugar melhor, que acompanha inclusive a doutrina da imortalidade da alma, né? Que alcança as correntes protestantes ainda. Mas Paulo não está falando aqui de substâncias, ele não está dizendo que as coisas que a gente faz, né? Comer, brincar, essas coisas são ruins e o que a gente pensa, né, o que a gente faz no que diz respeito à religião é boa. Não é essa oposição que Paulo está fazendo. Né? Paulo está nutrindo aqui, falando sobre a natureza do homem. Né? Ele está fazendo aqui, colocando diante de nós, a oposição entre a natureza do primeiro Adão e a natureza do segundo Adão, que é Cristo Jesus. É isso que ele fala, né? É sobre isso que ele se debruça nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos. Então, quando o apóstolo Paulo fala de carne, ele não está falando da matéria. Ele está falando da natureza humana corrompida. E quando ele fala de espírito, você lê aí na sua Bíblia, você vai ver que espírito ele está com E maiúsculo, porque está falando acerca de um atributo pertencente a Cristo, pertencente à Trindade. É o Espírito de Cristo que é posto sobre nós. Então é interessante a gente ter isso sempre muito bem definido em mente. O que Paulo estava falando aqui? Entre que é essa guerra? A guerra é entre a nossa natureza carnal, depravada, corroída pelo pecado, e a natureza de Cristo, que segue a vontade do Pai. Né? Isso fica revelado no seu ministério. Esse ponto é muito interessante, Vitor, quando traz também que essa má compreensão pode nos alcançar hoje quando a gente interpreta de uma forma errada que o viver no Espírito é apenas coisas religiosas. Porque acabamos achando que o viver em Cristo consiste apenas em ir à igreja, em dar estudos, em exercer um cargo, uma função específica, e acabamos buscando a Cristo de uma forma muito superficial, porque a gente se satisfaz fazendo essas coisas. E é como se, quando vamos à igreja, somos espirituais, mas quando saímos dela, somos carnais e podemos fazer as coisas da carne, porque é como se Cristo ficasse trancado ali nas 4 paredes da igreja, né? A gente acaba achando que nossa vida religiosa é o que nutre o nosso relacionamento com Cristo. E isso está muito errado, porque nós podemos ter essa experiência da antiga aliança numa vida religiosa. Nós podemos viver na carne, vivendo uma vida religiosa também. Nós podemos ser um ancião, podemos ser secretário, qualquer função na igreja, e ainda assim vivemos pendendo para a carne, longe de Cristo. Então é algo que a gente deve se atentar muito bem e buscar interpretar de uma forma correta para que a gente não caia nessa armadilha de achar que a vida cristã pode ser dividida, que a nossa vida pode ser dividida em uma coisa religiosa, uma coisa espiritual e outra coisa carnal. Nós devemos ser de todo o espiritual, né? De todo para Cristo. Essa compreensão acerca da nova aliança que encontra o seu supra-sumo e a sua oposição à antiga aliança na experiência, mostra que Deus, Jeová, o Deus das Escrituras, se importa com a experiência, com a subjetividade do indivíduo, né? Ele se importa muito pouco com o que a gente faz, com o que a gente faz parecer, né? Porque os deuses que se apresentavam às civilizações, eles não se importavam com a sua vida ordinária. Eles queriam que você fosse ao templo, devolvesse os seus sacrifícios, participasse lá do bacanal que fosse, né? Voltasse para sua casa, e essa era a vida religiosa. Mas Jeová, em oposição a essa forma de pensar, ele se importa com o que o homem sente, com como ele se relaciona consigo, né? com os seus pares e com o próprio Deus. Então, a nova aliança nos apresenta, principalmente, a necessidade de uma transformação interior, que não alcança simplesmente as nossas ações, mas alcança a nossa mente e o nosso coração. É uma mudança de dentro para fora. Por isso que Igor falou e falou muito bem, é perfeitamente possível você viver 30 anos dentro da igreja e morrer se dizendo cristão, mas nutrindo a experiência da antiga aliança, que é uma experiência que se fundamenta nas atividades, no que você faz, no que os outros veem, mas que se importa pouco com o que você pensa sobre aquilo ali e como você nutre um relacionamento com Cristo Jesus propriamente. Né? Então a gente tem que ter isso sempre em mente. Né? Nem sempre é só o cara que está lá fora
bebendo, se drogando, que está perdido. Às vezes nos nossos ciclos existem pessoas que vivem uma vida extremamente religiosa às vistas, mas que vivem a experiência da antiga aliança, uma experiência legalista, fria, distante do Deus que se revela nas Escrituras. Esse é um desafio para os nossos dias. Por isso que é importante nutrir um relacionamento íntimo com Cristo Jesus, né? Esse é o ponto, esse é o núcleo, a chave da nova aliança, da experiência da nova aliança. Esse ponto é interessante porque ele não nos alcança hoje apenas, no sentido de igreja, né? Não surgiu hoje, né? Mas no tempo de Cristo a gente percebe que ele criticava justamente aqueles que eram pessoas que iam para as sinagogas, que à frente de todos pareciam extremamente líderes religiosos, pareciam religiosos, jejuavam e faziam tudo de bom, tudo de certo aparentemente, mas Cristo os criticava, porque justamente a experiência deles não era baseada no relacionamento com Deus em si, mas apenas nas práticas, na questão exterior, né? Como Cristo chamou eles de sepulcros caiados, né? Que eram bonitos por fora, mas por dentro estavam mortos. Então, isso não é de hoje, isso já vem de muito antes, e Cristo criticou ferrenhamente isso. Então devemos ter esse cuidado também para não cairmos e virarmos fariseus. Se o necessário ao cumprimento dos termos da antiga aliança fosse simplesmente um cumprimento irrestrito a todas as normas dispostas na Torá, muitos judeus do século I, contemporâneos a Cristo, estariam muito bem com a antiga aliança, certo? Porque existiam os fariseus, que foram objeto da crítica de Cristo e do julgamento, mas também existiam fariseus judeus piedosos, pessoas que guardavam a lei e que eram sinceras nas suas convicções, que não eram hipócritas, né? E que seguiam a Torá conforme era pedido, né? Mas essas pessoas também foram objeto da atenção de Cristo, no sentido de que o cumprimento, as minúcias, né, da lei, não faziam com que eles estivessem nutrindo um relacionamento pessoal com Cristo, né? O cumprimento das obrigações religiosas não implicava necessariamente no relacionamento pessoal com Jeová. Então é por isso que a gente precisa enxergar a experiência da nova aliança nesses termos, né? De que a nova aliança se apresenta a nós num casamento entre a obediência e a graça revelada dos céus, né? São duas coisas que precisam andar juntas para que a nossa experiência religiosa faça sentido, né? E para que a experiência da nova aliança nos alcance também. Assim, a gente percebe que a gente vai entender se estamos com Cristo a partir não das nossas, principalmente não das nossas obras, mas da motivação que nos leva a fazer essas coisas, né? Porque uma coisa que a gente pode refletir e se perguntar você que está em casa, né? Está assistindo, por que você vai à igreja? Qual é a motivação de você ir à igreja? Ou por que você participa do sopão? Ou por que você vai cantar lá na frente? Qual é o seu intuito? Qual é a sua motivação real? É de fato louvar a Cristo? É de fato aprender sobre Cristo? É se aproximar mais dele? Ou existe uma motivação egoísta de apenas aparecer? Ou você está tão habituado à igreja que você simplesmente vai? Será que existe de fato um relacionamento com Cristo? É a partir dessas motivações e também das obras que a gente percebe se existe um relacionamento ou não entre nós e Cristo. O que define então a experiência da nova aliança? Como é que eu sei que eu estou vivendo no contexto histórico da nova aliança, mas como é que eu sei que eu estou de fato nutrindo a experiência da nova aliança? A resposta para isso é simples, embora a sua execução seja de certa forma complexa. Mas a irmã White, o livro Caminho a Cristo, está lá na lição de sexta-feira, se você quiser acompanhar com a sua lição. No finalzinho ela diz assim, na parte que está destacada, né? A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar o seu caráter divino. Mas o fato de não enxergarmos nossa própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo. Qual é o sinal que uma pessoa está vivendo que foi inaugurada na nova aliança, na experiência da nova aliança? A pessoa que foi inaugurada na experiência da nova aliança, ela tem plena consciência da sua condição diante de Deus. É por isso que a experiência da antiga aliança é fundamentada, é pautada ou na apostasia ou no legalismo.
Essas duas atividades, elas são duas faces da mesma moeda. A pessoa que é apóstata, que ela está vivendo nem aí para a lei do Senhor, é uma pessoa que ela acha que está bem demais consigo mesma. É uma pessoa que está cheia de injustiça própria. E a pessoa que vive uma experiência legalista, a mesma coisa. Porque ela está olhando para si e está se achando melhor do que ela é, né? Ela acha que através dos seus próprios esforços, da sua diligência, ela vai conseguir redenção. A pessoa que está inaugurada na nova aliança e que vive a experiência da nova aliança, ela reconhece o quão desesperadora é a sua situação, a sua condição diante de Deus. E então, só aí, só reconhecendo a nossa condição, que a gente se agarra à justiça de Cristo Jesus e à sua graça. Então, você quer viver uma experiência da nova aliança, você quer nutrir um relacionamento pessoal com Cristo, então, antes de tudo, reconheça que você é pecador, que você carece urgente da graça de Cristo e da sua redenção. E só aí você vai poder viver a experiência da nova aliança em Cristo Jesus. Então é isso, minha gente. Que possamos ter realmente um encontro com Cristo de verdade, que possamos obedecer por amor a Ele e por tudo que Ele fez por nós, por ter morrido em nosso lugar. A gente se encontra na próxima. Até a próxima semana. Tchau. Aí vai terminar assim. Ah, beleza. Massa. Vamos cantar. Dentro de mim, uma guerra travada entre a morte e a vida.